Estamos no ar aqui pela RPM Rádio ao vivo e gravado pela JPTV e portal JP News com mais uma edição do programa Estúdio Aberto, levado ao ar aqui pelo Grupo Progresso de Comunicação. Ao meu lado aqui está João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Adriano, bom dia. Matando a saudade aqui, fiquei bastante ausente aqui do Estúdio Aberto. É um prazer, como diria o outro, quase que demagogicamente, né, Adriano? Incomensurável, mas é um prazer mesmo estar aqui numa manhã gelada, né, Adriano? Gelada. Teixeira, a gente segue com informações aqui que estão postadas no portal JP News e uma delas aí é o estado das calçadas da volta do Morro São João, que está deixando muitas pessoas preocupadas, além da sujeira, né? Muita gente, inclusive, já caiu, já tombou, já teve que ir ao médico em função da qualidade das calçadas. Isso é um grande problema que deve ser visto pela Prefeitura Municipal. Estamos aguardando um retorno da Prefeitura sobre esse assunto ainda, Teixeira. A responsabilidade é do proprietário do terreno, né, Adriano? Na verdade, ali é o morro, né? Sim. E, portanto, seria de... Mas boa parte do morro tem um entorno, também tem propriedades privadas, né? Muitas propriedades privadas no entorno, né? Ali aquela região ou ali... nessa região. Naquela região ali, a princípio... seria do município, né? O micro é da prefeitura. O micro da prefeitura. Então tem que se virar, né? Tem que se virar. Na verdade, Adriano, nós temos no poder público, por vezes, o poder público não faz aquilo que cobra da gente, né? Se a calçada é do poder público, que se vire, né? É verdade. Pegue o macaco, tá sujinho, despenteado, dá um banhinho, penteia, resolve o problema, né? Aliás, a legislação é bastante branda em relação a essa questão de obrigação do munícipe, né? Muita gente deixa e só espera pela prefeitura e acaba não arrumando a sua calçada quando deveria ser sua competência, né? É uma extensão, né? Na realidade todo o alinhamento ali que a prefeitura concede, que se possa o recuo, né? Mas a calçada é de responsabilidade do proprietário. Agora, em relação ao poder público, Adriano, o que se dá às vezes é que nós, como cidadãos, somos muito cobrados e o poder público não faz a parte dele, né? Não estou dizendo especificamente agora Montenegro, mesmo em São Paulo. Eu uma vez passei por uma experiência penosa. O carro caiu num buraco aberto na rua, Adriano, enorme, né? Uma cratera. E eu tive a paciência, que deu prejuízo grande na época, né? Estourou toda a parte de direção do carro. Não foi comigo, foi com outra pessoa, mas o carro era meu. E, na verdade, eu fui até as últimas instâncias, né? Não jurídicas, mas pedindo à Prefeitura de São Paulo que reembolsasse o valor. Eu juntei, Adriano, no arrazoado, eu juntei fotos do local, nota fiscal do que fora gasto e coisa e tal, mas o pessoal tu cai nos descaminhos da administração e eu acabei desistindo, né? Como a gente acaba desistindo de tudo. Agora, voltando de São Paulo na última sexta-feira, no último sábado, caí num buraco, Adriano, na estrada. Caí num buraco e me estourou a roda. Eram 8 horas da noite, chovendo, entre Antônio Prado e Flores da Cunha, me estourou a roda, o carro lotado de tralhas, eu tive que arrastar o carro até um posto de gasolina, onde havia um borracheiro, consertei, mas tão logo eu caí naquela cratera aberta, numa estrada de alta circulação, eu vi 2 automóveis mais à frente, com os capôs levantados, o pessoal fazendo troca do pneu, que também tinham danificado. E se tentares recuperar o valor perdido, olha, é para desanimar, né? Então são essas coisas que maculam a nossa cidadania e fazem com que a gente perca, digamos assim, a confiança no poder público, né? Agora, se tu fores devedor, meu amigo, a coisa é feia. Esses dias um amigo deixou de pagar, inadvertidamente, não foi proposital, não era nem falta de fluxo de caixa, mas não pagou a guia da Previdência Social e o Fundo de Garantia. Mas o governo cobra multas em torno, olha, não quero ser injusto, mas eu acho que na faixa de 10%. Vai tu tentar recuperar isso aí do governo. Quer dizer, aquilo que eu digo sempre, o pau que dá em Chico não dá em Francisco, né? Deveria valer para os dois lados. Muito bem. Teixeira, portal JP News informa que creche do bairro Estação é inaugurada pela administração municipal. Na noite de ontem, dia 2, a Escola Municipal de Educação Infantil Ema Ramos de Moraes foi novamente inaugurada. O local, que está em funcionamento desde 26 de maio deste ano, já havia passado por uma inauguração simbólica das instalações no dia 27 de setembro de 2012 pelo ex-prefeito Percival de Oliveira. Portanto, uma área de mais de 1.212 metros quadrados, já estive lá, muito bonita ficou essa creche.
foi agora inaugurado pela segunda vez, né? Temos, portanto, a marca de 2 prefeitos na inauguração. Bom, Adriano, isso dá um pouquinho assim um verniz do que é a nossa política, né? Uma inauguração dupla, né? Dupla. E uma quase 2 anos depois da outra, mostra o assodamento, né, do registro de um administrador. E fica aqui, não conheço os detalhes, mas era de perguntar ao ex-prefeito Percival de Oliveira o que ele inaugurou, né? Se isso mereceria de fato uma inauguração depois. Funcionou desde então, Adriano? A creche funcionou? Desde setembro de 2012? Sim. Então, bom, bem ou mal, Funcionou. ele vai dizer Eu, não. inclusive, já estive lá no ano passado numa festa junina. Então como é que reinauguraram? Interessante isso. Então, Talvez inauguraram na sua completa sim, na sua completude, né? exata. Finalização da obra, né? Sei, coisas. Isso tudo, Adriano, são coisas que a gente tem que digerir, né? São coisas que a política tem gerado no Brasil. E aqui, indo muito além, eu não gosto, Adriano, é coisa de natureza bíblica, né? Cristo não condenava o pecador, mas o pecado. Nós que somos tão imperfeitos, procuramos imitar algumas coisas da própria religião. Então não adianta ficar tirando pedra no prefeito A, no prefeito B, porque em geral todos são assim, né? Todos eles hoje têm um discurso demagógico, todos eles batem no peito porque eu fiz, né? Eu fiz. E é uma coisa enjoada ficar ouvindo essa conversa, né? Eu acho que a gente não merece isto. Você fez que era a sua obrigação, né? Você não fez mais do que a sua obrigação. Parabéns por ter feito o óbvio, por ter feito aquilo que lhe cabia. Raros são aqueles que de fato mereceriam um louvor, né? É como uma tese, assim, um TCC ou uma tese de mestrado, de doutorado. O cara foi aprovado com o louvor. São raros, né? A maioria levou ali na linha de chegada, fez o que era necessário para obter a titulação, e muitos dos prefeitos que estão, e eles não tocam no problema dramático. Por exemplo, Adriano, essa pergunta fica sempre aqui. Tu continuas indo semanalmente, vais hoje a São Sebastião do Caí. Isso. E aquela ponte, aquelas 3 pontes de mão única lá, Adriano. Quem é que fala sobre aquilo? São Sebastião do Caí faz uma festa da bergamota, mas ninguém toca nas pontes, né? Provavelmente o prefeito de lá, o Darcy Lauro, vai dizer, isso não é da minha conta, isso é do Estado, né? Não é uma obra que caiba ao município. E assim vão passando as administrações, vão passando os anos, e a gente vai ficando com aquela coisa. Agora puseram um poste de monitoração do rio, tu viste? Na ponte do meio, na ponte sobre o rio, né? Aliás, na ponte do meio, na primeira ponte de quem vai daqui para lá. Puseram um poste, mas puseram um poste na passagem do pedestre, né? Cada coisa que a gente vê, e é preciso, olha, nós precisamos, para resolver isso tudo, nós precisamos rezar mais, porque está difícil. Muito bem, Teixeira, seguimos aqui com o estúdio aberto. É interessante, né? O Clique RBS, que é o portal do grupo Rede Brasil Sul de Comunicações, vem fazendo semanalmente aqui o levantamento do prato feito em vários restaurantes mais populares de Porto Alegre, né? E como é importante, né, esse prato feito, que é o tradicional ovo com pão, com batatinha frita e bife, né, que alimenta tantos brasileiros, né, Teixeira? Espetacular, né, Dani? Agora, essa hora, o estúdio aberto transcorre num momento em que tu não devia lançar coisa. A gente tem vontade de comer, né, Adriano? É verdade, né? Puxa vida, isso antigamente se chamava, eu não sei se está perto disso, era o bife a cavalo, né? Tinha o bife a pé e o bife a cavalo. Bife a cavalo, né? O bife a cavalo acho que era com ovo, né? Não me lembro mais. Exatamente. Acho que era isso, né? Maravilhoso, isso é um prato que a gente comeria todos os dias sem enjoar, né? Mas eu acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem comida ainda muito, muito saudável e barata. Esses dias eu fui a Porto Alegre, minha esposa e eu fomos levar a nossa filhinha no médico, e nós saímos do consultório e tinha um restaurante desses assim por quilo, Adriano. Mas que espetáculo, sabe? O preço muito honesto, muito correto. Mesmo aqui em São Sebastião do Caí, eu posso mencionar o Kaufmann, né? Cuja proprietária é pura simpatia. Tu conhece? Já comece, né? Não é gostosa a comida? Muito gostosa. Saborosa, né? Então, puxa vida, nós somos privilegiados aqui, a gente tem e comidas que não fazem mal pra gente, né? Tem aquele sabor caseiro, e aqui o sabor da casa em Montenegro, tem o Clube Rio Grandense também, o Clube do Comércio, pessoas que a gente louva, cujo trabalho a gente louva, e come-se bem. E com frio, então, apetece, né? É verdade. Olha só, o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, está realizando no dia de hoje, dia 13, uma ação intensiva visando a prevenção ao câncer bucal. O trabalho é realizado ao longo de todo o ano
mas hoje acontece de forma um pouco diferente da habitual. Conforme o coordenador do programa Brasil Sorridente Montenegro, a coordenadora Yara Beatriz Fagundes Bassols, os atendimentos no CEL se dão via encaminhamento de dentistas dos pontos de saúde do município. Portanto, esse trabalho aí de alertar contra o câncer bucal, que é um câncer que todo mundo está sujeito a pegar, né, Teixeira? Adriano, sabe que eu me lembro, aliás, um dos que morreu de câncer nessa região, não exatamente na boca, mas acho que na faringe, foi o Freud, né? E padeceu muito, né? É algo muito, muito doloroso. Está sorte que quem puder prevenir, né, Adriano? Melhor que remediar, né? Mas alguma coisa a gente morre. Ontem mesmo eu fiquei sabendo de uma senhora que eu conheci em São Paulo, generosa, rapaz, fomos vizinhos lá, e eu soube ontem que ela morreu de câncer. E assim vai. E ontem teu irmão foi sepultado, né? Aqui no ar, rendemos homenagens ao Aurélio, que padeceu também, né, Adriano? E os pêsames aqui do grupo para ti, extensivos à tua família. E uma pessoa que ficou marcada, foi tão bonito, aqueles que não souberam, mas o padre fez uma peroração espetacular, né? Maravilhosa, marcante, tocante e ao mesmo tempo singela, notabilizando a característica maior do teu irmão, que foi a generosidade, um homem bom, né? Que Deus o tenha lá no céu, bem pertinho dele, né? Esse você foi para lá, direto, né, Dani? Tomara que nós tenhamos um dia a mesma sorte, mas é difícil ter o mérito dele, né? Ter o teu coração bom, como ele teve, que todos confirmam isso é atributo de poucos, né? Obrigado, Teixeira. Bom, continuamos aqui com o estúdio aberto. Agora vamos falar de esporte. O Brasil enfrenta o Panamá num jogo amistoso hoje, né? Aliás, as seleções estão realizando jogos amistosos e muitos jogadores têm se machucado nesses amistosos, né? Mas a própria delegação e a própria coordenação técnica da seleção brasileira já informou que a lesão pode acontecer inclusive nos treinamentos, né? E o Brasil se prepara para, a partir do dia 12, né, a estreia na Copa do Mundo do Brasil. Inclusive o Ronaldo Nazário concedeu entrevista lá no Salão da Folha de São Paulo, em São Paulo. O Teixeira esteve lá, filmou, estamos mostrando fragmentos dessa entrevista. Ele dizia uma coisa muito interessante, né? Que a Copa do Mundo não se restringe mais, principalmente aqui nos países em desenvolvimento, não se restringe mais ao futebol em si, né? E também ao legado na área de saúde, de transporte, segurança que pode deixar as obras para a Copa, né, Teixeira? Na verdade, a frustração dele, ele confessa isso, é que das obras que resultariam para a população, o legado, digamos assim, da Copa, segundo ele, chegou apenas a 30% do prometido, né? Ou seja, é um fracasso, né? Uma pena. Então tem muita mentira aí, muita enrolação, né? Faltou dinheiro ou usaram mal o dinheiro, foi mal versado. Sabe Deus, né? O pessoal da Folha apertou muito ele na parte política, né? Tentando fazê-lo, digamos assim, desembuchar alguma coisa mais picante, né? Mas ele, sabe que ele é muito inteligente, viu, Adriano? Ele é um rapaz inteligente e outro, ele tem um timing interessante. Ele várias vezes o público riu, né, das brincadeiras que ele fez, porque realmente é um sujeito, não chegou onde chegou à toa. Ele até disse o seguinte, Adriano, que em relação à Copa do Mundo, perguntaram para ele se o Miroslav Klose, né, que pode bater o recorde dele, né? Um gol apenas de diferença, né? Um gol. Claro que isso tira um pouco o sono dele, né? Ele que é recordista de gols em Copa do Mundo. E ele disse que ele ia dar uma secadinha, né? Dizia, eu vou dar uma secadinha no Klose. Mas ele comentou o seguinte, Adriano, disse, olha, perguntaram para ele, né? Escuta, mas como é que é o futebol hoje? O futebol está mais, né? É mais rápido, mais difícil, né? Como é que isso... Ele disse, olha, quisera eu ter 20 anos a menos e 20 quilos a menos, né? Louco para jogar, claro, o cara foi um grande jogador, ele foi realmente um sujeito diferenciado. Em relação às lesões, Adriano, a Colômbia já perdeu o centroavante, né? O tal do Falcão Garcia, né? Esse foi, hoje lá o Peckerman, que é o treinador da seleção argentina, já disse que não dá, não tem chance, que o cara tentou de tudo. No Uruguai tem o Suárez, né? Que é tido hoje como o melhor jogador uruguaio, mas esse está fazendo musculação, parece que vai à Copa. O Cristiano Ronaldo andou se queixando de certos incômodos, né? E no Brasil, por enquanto, a bruxa está de férias, né? Tomara que a gente entre com força máxima, porque ganhando ou perdendo nós não teremos, digamos assim, desculpas, né, Adriano?
E o Felipão pegando pesado, né? Tá criticando a turma aí. E hoje, Adriano, é mais aquela coisa assim de não ficar só treinando, né? De jogar também, né? Porque o Panamá não é referência para nada, né? Outra coisa interessante que o Ronaldo disse foi essa questão do legado deixado pela Copa. Ele fez uma referência à África do Sul, apesar de não ter ido à África do Sul, nem como jogador, nem como comentarista, nem como torcedor. Estranhamente, né, na Copa do Mundo de 2010, ele disse que ficou sabendo que as construções lá ficaram verdadeiros elefantes brancos, né? Ele disse que um ou outro estádio, de fato, hoje não tem utilização. A gente sabe disso, né? É a grande candidatura daquela arena de Manaus, né? Exatamente. Onde o futebol praticamente inexiste, né? Não tem o menor relevo, né? O futebol manauara, né? Agora, ele dizia o seguinte, que isso tem que ser administrado por promotoras de eventos, né? Então, aquele estádio não pode ser só para futebol. Só para futebol. Tem que usar, fazer grandes eventos. Lá tem o festival de Parintins, né? Só que não é em Manaus, fica distante, pessoal. Em geral, os turistas tomam um avião até Parintins, mas é preciso gerar eventos dessa natureza, né, Adriano? Shows de música, né? E espetáculos os mais variados, para tentar, já que foi feito, já que o dinheiro foi torrado nisso, né? Porque essa questão, Adriano, das sedes, das 12 sedes, né? Isso foi uma jogada demagógica política do governo, né? Não precisava de 12 sedes. Eu acho que a FIFA tinha pedido o quê? 8 ou 10, né? Bastariam, poder-se-ia fazer a Copa do Mundo com menos sedes. Ter-se-ia gasto bem menos, mas o governo, demagogicamente, quis fazer uma Copa aí atendendo vários interesses, né? É o preço que se paga. Teixeira, agora